Olá, me chamo Daniele Costa, curso Odontologia e o título do meu trabalho é Avaliação das técnicas de manejo comportamental e odontopediatria pelos responsáveis dos pacientes da Clínica Odontológica da UFAM. Na odontopediatria, o ambiente odontológico gera medo e ansiedade demonstrados por meio de recusa ao tratamento, choro, birra e, em algumas situações, agressões físicas. O manejo comportamental dessas crianças é realizado por meio de técnicas de gerenciamento do comportamento, a fim de reduzir o medo e a ansiedade durante o tratamento e promover uma atitude odontológica positiva para a saúde bucal. A Academia Americana de Odontopediatria classifica as técnicas de manejo em abordagem linguística ou não restritivas e não aversivas, abordagem física ou restritivas e aversivas e abordagens farmacológicas. As decisões relativas ao tratamento da criança devem ser tomadas com a participação dos pais e não somente pelo cirurgião dentista. O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento e aceitação dos responsáveis sobre as técnicas de manejo comportamental utilizadas em odontopediatria, e os específicos foram explorar a associação entre o nível de aceitação e condições sociodemográficas dos responsáveis, investigar a associação entre o nível de aceitação e ansiedade odontológica, analisar se o tipo de atendimento e necessidade de tratamento influenciam na aceitação e elucidá-los sobre quais são as funções das técnicas de manejo. O desenho do estudo foi uma pesquisa transversal, observacional, quantitativa, descritiva e analítica. 62 responsáveis foram convidados a participar da pesquisa. Os critérios de inclusão foram idade superior a 18 anos, a criança sob seus cuidados deveria estar em atendimento odontológico no período do segundo semestre de 2019. Os pacientes foram excluídos da pesquisa caso o infante fosse portador de necessidades especiais ou maior de 11 anos. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semi-estruturado com 26 questões, dividido em 3 partes, sendo a primeira contendo dados sociodemográficos, a segunda avaliando o nível de ansiedade dos responsáveis e a terceira avaliando a aceitação das técnicas de manejo. Cada técnica foi definida e explicada e, após esse momento, o entrevistado definiria as mesmas como aceitável ou inaceitável. Dos 62 convidados, 48 estavam de acordo e aceitaram participar da pesquisa. Na tabela 1, houve uma predominância de crianças na faixa etária de 4 a 6 anos e do gênero masculino. Quanto ao motivo da pesquisa, a maioria foram consultas de retorno, porém 29% queixavam-se de dor, caracterizando o atendimento como urgência e propiciando a ansiedade frente ao tratamento odontológico. 79% dos respondentes eram mães, corroborando com a literatura científica. Quanto à localização do bairro onde residiam, 42% residiam na região da Zona Norte. Tal fato se deva à facilidade de acesso à Faculdade de Odontologia ou aos locais de serviços públicos de onde esses pacientes foram encaminhados. Quanto à escolaridade, 50% dos responsáveis cursaram de 9 a 12 anos de estudo, estando de acordo com a literatura. Quanto ao número de filhos, pode ser visto como modificador de efeito da relação entre o tratamento e a ansiedade, segundo a literatura. Pelo gráfico, observou-se que as técnicas consideradas não aversivas foram aceitas nos procedimentos de rotina e de urgência, após a explicação por todos os pais, estando em concordância com a literatura. E a provável razão pode ser devido à preferência dos pais por técnicas mais comunicativas e não restritivas. A técnica do controle de voz foi a menos aceita dentre as não aversivas nos procedimentos de rotina e de urgência. Apesar de não se tratar de uma técnica restritiva, ainda há uma resistência quanto ao uso dela. Esse estudo também encontrou uma boa aceitação dos pais para técnicas aversivas, ao contrário de outros estudos, onde tais técnicas foram consideradas totalmente inaceitáveis. Com relação à ansiedade dos pais, a maior parte mostrou-se ansioso em todas as questões elucidadas, porém, quando da necessidade de tratamento dos procedimentos invasivos, como o uso da alta rotação, chamado motorzinho, e principalmente da anestesia, elevou-se o nível de ansiedade. Nas tabelas 4 e 5, houve associação entre o grau de ansiedade dos pais com a escolaridade e a renda dos mesmos. A escolaridade da mãe é um consistente preditor da ansiedade odontológica. Possíveis explicações para essa associação seriam que os indivíduos de baixo nível socioeconômico enfrentam mais dificuldades não tendo oportunidades de lazer, educação, entre outros, resultando em tensões multiplicadas, o que poderia levar a níveis de ansiedade ampliados. Nas tabelas 7 e 8, demonstram diferenças significantes entre a opinião dos mesmos quanto às técnicas aversivas e níveis econômicos distintos em consultas de urgência e rotina, similar ao estudo de Fúccio. Também foi verificada a associação entre a escolaridade e a técnica anestesia geral, sendo que a frequência de participantes que aceitaria a técnica foi maior entre participantes com melhor escolaridade, talvez pelo conhecimento desta, que se constitui numa alternativa válida para crianças de comportamento negativo ou que apresentem múltiplas necessidades de tratamento. Como conclusão,
Houve boa aceitação em relação às técnicas, em especial as não restritivas. A técnica de anestesia geral foi a menos aceita. A maioria mostrou-se ansioso quando a realização de procedimentos invasivos. A renda familiar e a escolaridade foram associadas à ansiedade dos pais e ao nível de aceitação de algumas técnicas, e o conhecimento e a aceitação dos pais são essenciais à condução do tratamento. Essas são as minhas referências e gratidão à equipe de pesquisa e Fundação de Amparo.